Olá, Edu, Eduardo Marinho. É um prazer ter você aqui com a gente, uma alegria imensa. E para começar aí, quero mandar aqui uma pergunta aí para você. Como que você enxerga hoje, na atualidade, a questão dos direitos humanos, né? Que a gente está aí com tanto, vivendo uma pandemia, vivendo um processo de confinamento, precisando não se preocupar só com a gente, mas com os outros também. E aí a gente vem com essa questão de conversar também sobre os direitos humanos. Como que você enxerga tudo isso nessa atualidade? Rapaz, considerando o caminhar da humanidade, né? Centenas de milhares de anos de formação de sociedade atrás de sociedade, agora nós estamos na civilização greco-romana, que tem 3.000 anos. O conceito de direitos humanos nunca tinha existido, né? Ele apareceu depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, é um conceito recém-nascido na história humana. E, como tudo, né, nasce primeiro como ideia, como uma proposta, porque na época era um disparate, direitos humanos. Não existia direitos humanos, não é? Não existia. E direitos humanos era reservado para a classe de elite. E olhe lá. Então, é uma ideia que vem lançando raízes ainda, é um broto que ainda não deu fruto. A gente vê a maioria das pessoas sem acesso aos direitos humanos. O próprio Estado viola a sua Constituição na questão dos direitos humanos. A existência do desabrigo na sociedade é uma prova de crime de Estado e não cumpre a sua Constituição. Pela lei constitucional, o Estado tem a obrigação de garantir abrigo para toda a população. Tem a obrigação de garantir alimento para toda a população. Ele não garante. Ele tem que, pela Constituição, ele tem que garantir informação leal, verdadeira. No entanto, as comunicações estão na mão de empresas privadas que distorcem a realidade conforme seus interesses. Entendeu? Então, nós estamos tentando construir ainda os direitos humanos. Não se percebe o que é direito, né? Não se tem ideia prática. A gente convive com a miséria. E a miséria é uma prova de crime contra a Constituição praticado pelo Estado rotineiramente. Então, eu acho que são pessoas que estão chegando a esse nível de conceituar, de assimilar e de praticar os direitos humanos, que estão se espalhando, pouco a pouco, no tecido social. Existem as entidades que estão aí na lida, sempre reivindicando, e você vê a estrutura social driblando essas entidades, driblando as informações, né? se armando para criar a impressão cênica de que o Estado realmente respeita. Só que é cênica. Assim como, para mim, isso que eles chamam de política não é política. Política seria a busca de harmonia social, a preocupação com o equilíbrio da sociedade. Isso não existe nisso que chamam de política, ali é jogo de interesse. Política nós fazemos não partidária, criticando a sociedade, entendendo as raízes das mazelas, percebendo além do que é mostrado, né? Porque a gente vive, na verdade, uma grande farsa. Né? Não há democracia sem um povo bem nutrido, bem instruído, bem informado, e a estrutura parece montada para evitar que o povo esteja nutrido, instruído e informado. Assim se manipulam as informações, se distorce, se constroem mentalidades que parecem absurdas, mas que estão de acordo com o absurdo da estrutura social. São mentalidades pequenas, superficiais, sem profundidade. Existe toda uma estratégia para desqualificar qualquer tentativa de entendimento. Né? Você vê uma palavra que eu acho tão bonita como radical. Você buscar a raiz, você pensar profundo, você entender as causas dos problemas. Isso é ser radical. Mas, no conceito geral, formou-se a ideia, estrategicamente, de que radical é um cara chato, briguento, intolerante, violento, agressivo. Também é um problema. Por quê? Porque a mentalidade que se prega, que se deseja, que se constrói socialmente falando, na estrutura social, é a mentalidade superficial, sem raiz. Né? O egoísmo pleno, a panorâmica do mundo como uma arena competitiva, onde é todo mundo inimigo de todo mundo, ou seja, é o oposto do que devia ser a política. Causa problemas, causa divisões, causa encrenca, conflito, disputa, e se apresenta isso como sendo a vida. Isso não é a vida. Isso é a forma primitiva ainda da sociedade, que ainda não teve
não colocou no seu centro de importância o ser humano e o seu desenvolvimento. No centro de importância está o interesse econômico, o interesse financeiro, o lucro, o interesse de um punhado que se beneficia da estrutura desigual que nós temos. E como eles dominam as comunicações, dominam o aparato público, eles impõem um modelo de educação anti-humano, antissocial, empresarista, prepara competidores implacáveis para o mercado e não seres humanos, para harmonizar a sociedade, para integrar uma sociedade que busca como sua finalidade a harmonia social. A gente está nessa lida. Os direitos humanos estão dentro do pacote de necessidades a serem desenvolvidas ainda. Né? Por enquanto, não se entende bem o que é direitos humanos. A grande maioria da população não tem ideia. Ela é sabotada no seu desenvolvimento mental, no seu desenvolvimento pessoal, humano, profissional, e vetada na criação de condições mentais para entender a realidade, para resolver, né? Para ver o que acontece, para saber o que está acontecendo. É uma sabotagem, com a grande maioria. A formação de baixa qualificação, gente explorável, gente enganável. Essa é a prioridade da estrutura social agora, nesse momento. Você é um pensador, né? Um cara que assisti seu filme, como eu disse, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu utilizo o Observar Absorver, o filme do qual você faz parte, aí para dar aula, né? Sou professor de história e utilizo esse filme para dar aula. E eu não posso deixar de te perguntar assim, como começou isso para você? Como que veio todos esses questionamentos do sistema? Um sistema que tem um consumismo desenfreado, que tem uma, né, que as pessoas já não são, parece que não são mais pessoas, né? Tem até um momento do filme que você fala, eu achei muito interessante aquela coisa do cabeça de fósforo, né? O cabeça de fósforo, o cara esbarra em você, ele nem está te percebendo, cara. E a gente não se percebe mais, né? Parece que a gente está robotizado, é tudo muito robotizado e a gente só vai sendo levado por esse sistema. E, óbvio, assim é hoje, mas como isso começou para você, esses questionamentos do sistema? Rapaz, eu não vou saber dizer quando exatamente. A lembrança mais remota que eu tenho foi aquela história da minha mãe, fez uma promessa, ela é católica, né? Conseguiu a graça alcançada e a promessa consistia em subir o morro e distribuir pão. E eu nunca tinha subido o morro, eu morava na Tijuca, era menino, né? Tinha 6 anos de idade. E subi o morro ajudando a carregar os pacotes para distribuir pão. E fiquei muito chocado com o que eu vi, né? Com a vala negra no meio da rua, né? O morro era sem calçamento, as casas eram rachadas, as crianças eram sujas, tinha catarro, barrigudas, magrelas, desnutridas, um cheiro muito ruim. E ali eu já comecei a questionar. Eu me lembro que eu voltei para casa, minha mãe foi ficando irritada comigo. Eu perguntava, por que tem gente assim? Por que existe gente pobre? De onde vem a pobreza? Por que a gente não divide o que tem? E isso irritava. E me chamava muita atenção essas diferenças. A partir daquele dia eu comecei a reparar os pobres, os mendigos, os largados na rua. Aquilo que se preza em não ver, que as pessoas desviam os olhos para não ver, eu grudava os olhos. Eu lembro várias vezes de ser puxado pelo braço pela minha mãe. Para de olhar, menino! Ou me tirar da porta da cozinha. Eu estava ouvindo as empregadas conversando, achando muito diferente do jeito que elas falavam, gostando de ouvir. Minha mãe ia lá e me puxava. Não quero você aqui com as empregadas. Já devia imaginar outras coisas, né? Eu tinha 6 anos de idade. 6, 7, 8. E eu fui vivendo uma vida privilegiada. Eu não ficava pensando nisso o tempo todo, né? Mas eu estava no clube, eu não podia deixar de ver os serventes. Eu não podia deixar de ver os serviçais, os faxineiros, os garçons, né? Os caras que cuidavam dos barcos. Era sempre pobre fazendo as coisas. E aquilo me chamava a atenção. Me diziam para eu não me preocupar com isso, não pensar nisso, que o mundo sempre foi assim. Né? Por acaso eu estudava em escolas boas, que eu sabia que o mundo nem sempre tinha existido, então dizer o mundo sempre foi assim era um disparate, desde sempre para mim. E que eu devia me preocupar, se eu nasci bem nascido, eu dei sorte e tinha que dar valor a essa sorte, que era Deus que tinha me colocado ali. Sabe como? Que se eu me preocupasse muito, eu tinha que ganhar muito dinheiro para poder distribuir para os pobres. Mas não questionar a existência. Por que existe pobre? Essa pergunta ninguém respondia.
E por que me dizem que eles são os mais fracos? Mas na hora que o bicho pega, são eles que vêm resolver. Quando quebra, cai, vira capota e desaba, quem você vê indo lá resolver? São os uniformizados, são os pobres. Como é que são os mais fracos? Eles é que resolvem tudo que é pesado. E eu não me conformava com isso. Eu tentava me aproximar dos mais pobres, de curiosidade. Mas eu estava num ambiente hostil a esse tipo de aproximação. Então, nem eles não permitiam a minha aproximação. Eu era da faixa dos ricos. Eu ia para a cozinha na festa para trocar ideia com o garçom, com o cozinheiro e tal. Eles me tratavam muito bem, mas eu percebia que tinha uma distância ali. Porque uma coisa era o cara tratar comigo simpaticamente, outra coisa era o jeito que ele falava com o outro garçom ou com outro serviçal. Eu sentia que eles, entre si, se tratavam com muito mais igualdade. Comigo tinha uma certa distância. Então eu sentia que não conseguia me aproximar. Não era uma obsessão me aproximar, era uma curiosidade. E eu fui percebendo que me indicavam que o ideal da vida era ganhar dinheiro. E no meu meio social eu observava os que tinham mais dinheiro eram os mais chatos, velho, os mais vazios, os mais mimados. Então ganhar dinheiro é ser assim? Para que ganhar tanto dinheiro? Para virar um babaca mimado? Então eu questionava esses valores, sabe? E o que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro? Eu tinha que parar de questionar. Eu tinha que aceitar a injustiça social como natural. Eu tinha que conviver com os crimes sociais. Eu tinha que me aproveitar das pessoas que foram roubadas dos seus direitos para me servirem, pagando uma mixaria. Aceitar que o cara foi roubado no direito de ingressar na universidade, que qualquer brasileiro tem esse direito constitucional. Eu tinha que calar minha consciência. E é isso que a sociedade exige. Ela é uma sociedade perversa e cobra perversidade. Ou, no mínimo, indiferença com a perversidade. E se você não for indiferente com a perversidade, você vai ser estranho, você vai ser estranhado, você vai ser discriminado, você vai ser desqualificado, você é o cara problemático, é o primeiro a ser despedido. Entendeu? Então, para a sociedade me considerar, eu tenho que violar minha consciência. E isso eu não aceito, velho. Eu não consegui aceitar. Eu tentei, de várias maneiras, né? Eu fiz concurso Banco do Brasil, passei muito bem qualificado, fui muito elogiado. Depois de uns meses lá dentro, já estava vendo os mais velhos como uma figura repulsiva, né? A mentalidade dos mais velhos era repulsiva. E alguém me falou que o meu futuro estava ali. Eu ia passar a vida inteira no banco, eu pedi demissão. Pedi demissão na mesma hora. Foi a primeira vez que me chamaram de louco. Você é louco, vai sair daqui, cara. O banco te financia tudo a vida inteira. Eu falei, não, mas eu fico preso. Eu vou ter que viver um mês por ano. Vou ter que ficar louco pelo fim de semana. Vou odiar o meu trabalho. E vou passar a vida inteira odiando o meu trabalho? Não vou. Eu, dentro do banco, eu me sentia uma porca, mano, um parafuso, uma peça. Fácil de repor. O que eu faria ali, qualquer um faria. Onde é que eu ia ficar? Onde é que ia ficar minha individualidade? O que eu ia ser? Uma peça na engrenagem? Em nome de quê? De facilidades materiais? Facilidade material eu tive de nascença, velho. Não tinha essa importância toda para mim. Eu não vim da pobreza, sacou? Eu não vim da riqueza também. Mas eu era sócio de clube, meu pai tinha carro, na classe média alta, subindo na hierarquia do Exército, que eles têm plano de carreira. Entendeu? Então eu estava com tudo garantido. E aquelas garantias não me diziam nada. Hoje, quando as pessoas, você largou sua zona de conforto, velho, aquele conforto material me dava um desconforto interno muito grande. Eu estava completamente desconfortável. Eu tinha a sensação de viver um mundo falso. Todo mundo era meu amigo, todo mundo me tratava bem, todo mundo era pago para me tratar bem. Todo mundo era pago para ser cortês, amigo, gentil. Todo mundo era pago para me amar, para cuidar do meu bem-estar. Então eu tinha a sensação de viver um mundo falso, viver um mundo de falsidades. Eu não via sinceridade. Eu vi sinceridade no Exército, eu vi sinceridade na estrada, de carona, dormindo no papelão. Mas quando eu estava arrumado como playboy, o filhinho de papai que eu era, todo mundo era legal comigo. A polícia me abordava, pegava meus documentos, pedia desculpa e dizia que estava ali para minha segurança. Anos depois não era mais esse papo. Eu não tinha mais documentos fortes. Eu não tinha mais documento nenhum. Aí a pancada comia. Era só eu me alterar um pouco e estava apanhando. Era preso preventivamente. Houve um roubo. Cheguei na cidade, botei meu pano com artesanato no chão, houve um roubo ali perto. A polícia vinha e me prendia. Eu era o primeiro. Entendeu? Aí, com toda essa mudança, essa perseguição e tal,
eu senti que eu estava vivendo um mundo mais verdadeiro. Eu estava vendo o mundo como ele é. Não estava mais me enganando, entendeu? E era tudo que eu queria, velho. Eu queria ver o mundo ser sincero comigo. O sorriso interesseiro não me interessa, entendeu? Me interessa o desprezo do interesseiro. E ele leva em conta o quê? O meu externo. Ele não está vendo o meu sentimento, não está vendo o meu pensamento, não sabe quem eu sou. É uma situação engraçada, velho, porque muitas vezes antes dos 19 anos, eu vivi nesse meio de classe média alta. Muitas vezes eu me constrangi pelo tratamento que os meus iguais, os meus colegas davam aos serviçais. Muitas vezes eu tive vergonha, achava uma covardia, porque ele estava num patamar social que impedia o outro de reagir. Ele podia falar qualquer barbaridade, ofender, que o outro ia engolir calado, por uma questão de posição social. Então eu achava isso uma vergonha, uma covardia. Com os anos, depois que passaram os anos, eu vi esse olhar de desprezo vindo na minha direção, que eu já não tinha mais os sinais de classe. Eu era um mendigo, eu era um micróbio, eu era um maluco vendendo artesanato mal feito. Então, eu vi esse desprezo vindo para mim de pessoas similares àqueles meus amigos, da mesma classe. E quando eu vi esse olhar de desprezo, eu achei engraçado. Eu tive prazer. E não tenho mais sinal, não sou mais reconhecível. Acabou, não sou mais playboy. Ninguém me reconhece mais. Eu estava vendo aquele desprezo, estava enxergando a mentalidade do sujeito, eu sei a origem do desprezo dele, ele está levando em conta a minha forma, ele não sabe o que eu sou, não sabe como eu estou vendo ele. Eu estou enxergando ele com muito mais profundidade do que ele está me enxergando. Por que eu vou me afetar com o desprezo dele? Né? Eu não tive o condicionamento da inferioridade. Uma coisa que me incomodava na mendicância é que os meus iguais se sentiam humilhados. Quando vinha alguém esculachando, né, insultando, doía, cara, neles. Em mim, não. Em mim não doía nada. Eu conhecia aquela mentalidade. Eu já tinha tido amizade com gente assim. Sabia o que eu queria daquela figura? Só aquilo mesmo, desprezo, porque daqui ele vai embora e eu vou encontrar pessoas muito mais interessantes. E você falou uma coisa muito interessante aí, Edu, que assim, que isso parece que se intensificou, né? Essa questão das aparências, né? De eu ter que sorrir, fazer aquela aparência simpática, dar o um abraço, bater nas costas, dar um sorrisinho. Eu sou diplomata, simpático, legal. A polícia mostrando que vai dar geral lá no cara mas eu estou aqui para te servir. Hoje escancarou, né, Edu? Assim, o preto, o pobre, LGBT, criança pobre morrendo na favela, a polícia matando, recentemente em Santos, entraram numa zona periférica e atiraram sem dó um menino de 16 anos, sem estar armado, sem estar nada, simplesmente vamos lá e é isso aí, está tudo certo. E as pessoas não estão mais nesse sistema se escondendo, né? Então estão chamando chama de bicha no sentido pejorativo, de preto no sentido. Então isso está acontecendo e parece que abriram as portas, né? A caixa de Pandora. Saíram do armário. Mas eu acho que isso é bom. Isso é bom. A gente está vendo revelações que a gente não sabia. Pessoas que a gente achava que eram pacatas, tranquilas, afáveis, amorosas, estão se revelando odientas, destrutivas, pequenas, primitivas, violentas. Está havendo uma revelação, velho. As pessoas estão mostrando a cara que tem. Isso é útil. Socialmente falando, isso é útil. Acho que nós estamos num período de transição intensa, bem intensa. E as coisas estão se revelando. Inclusive, se você pegar o Apocalipse lá na Bíblia, eu não sou religioso, não, mas fala da época em que pais virarão contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. É o que eu estou vendo. Né? O advento desse meliante que está na presidência agora fez as pessoas tomarem coragem, criou um ambiente propício para as pessoas serem o que são, sinceramente, sem pudor. E aí a gente está vendo o que as pessoas são de verdade. Quantas surpresas você teve nesse período de 3 anos? Né? Quantas vezes, cara, nunca pensei que essa pessoa fosse assim. É revelação. Se não fosse o evento bolsonárico, você não saberia.
você pensaria que seria uma pessoa pacata, amorosa, incapaz de fazer mal a alguém, né? É um momento de revelação, velho. Assim como também está se revelando as coisas pouco a pouco. Eu nunca vi tanto cursinho pré-vestibular em favela, por exemplo. É uma mutação. Eu entrei em Acari uma vez aí, há uns meses atrás, e o cara me chamou, meu irmão, senta aqui, pelo menos eu quero ouvir um papo interessante, a favela é muito alienada, velho, como é que muda isso? Daqui a tempo atrás, velho, não tinha ninguém falando de alienação dentro de favela. Hoje tem. É sinal dos tempos. E foram 30 anos para eu começar a ver gente criando consciência dentro da favela. São exceções ainda. A massa da favela, a massa da população em geral, é induzida, velho, em psicologia do inconsciente. E tem um filme muito bom sobre isso, de 1900 e pouco, que é O Século do Ego, que mostra como o sobrinho do Freud começou a servir as corporações para fazer publicidade usando psicologia do inconsciente, induzindo as pessoas a consumirem por valores humanos. Né? Antes desse cara, desse período onde se descobriu a psicologia do inconsciente para conduzir as mentalidades, uma publicidade, se é que se podia falar assim, de uma máquina de lavar, por exemplo, exaltava as qualidades da máquina. A máquina é fácil de operar, lava muito bem, dura muito tempo e é barata. Agora não. Agora a máquina é para uma pessoa arrojada, que tem uma mentalidade avançada, que tem o amor de toda a família, que é inventiva, que é amorosa. Né? Ligou-se o consumo a valores humanos, a valores abstratos. Então, seu valor como pessoa foi centrado no que você consome, no que você aparenta, no seu aspecto, na sua forma. O seu conteúdo você deve disfarçar. O conteúdo não é importante. Importante é a forma. E aí, da forma. E é fácil você criar mentalidades superficiais se o que vale mais é a forma do que o conteúdo. É o olhar do outro que vale mais do que a realidade interna dentro de você. Entendeu? Eu tive que aprender com as vivências, velho, que a opinião alheia importa menos do que a opinião da minha própria consciência. Entendeu? E que se a opinião alheia me exige violar minha consciência, não me interessa a opinião alheia. Entendeu? Você falou da Bíblia, e a Bíblia é, na verdade, um dos livros mais bem escritos da história da humanidade, né? Um livro de uma escrita maravilhosa, tem uma história maravilhosa. O Saramago dizia que o Velho Testamento devia ser proibido para menores de 18 anos. E todas as perversidades humanas estão ali. E assim, tem todo esse processo religioso, né, que traz vamos colocar assim, nem moralidade no sentido da ressignificação dessa palavra pelo próprio ser humano, né, porque moral quer dizer outras coisas. Agora, essa moralidade ressignificada aqui pelo ser humano moderno, né, que a Bíblia traz, e você fala, uma das suas falas também marcou muito, assim, ao assistir os seus documentos, seus vídeos, seus materiais, que você fala, te perguntam o que você quer levar da vida, o que eu puder levar, o que eu, né, e que você coloca uma questão que antecede isso, que fala assim, a gente tem que nascer, ser o melhor filho, já começa aprendendo, ser o melhor filho, ser o melhor aluno, ser o melhor não sei o quê, ser melhor. Ou seja, a gente tem que ser melhor que alguém sempre. A nossa vitória passa pela desgraça do outro, né? Pela derrota do outro, pela tristeza do outro, né? E as religiões, elas trazem essa coisa da igualdade, né? Do abraço. Como que você vê essa questão, ao mesmo tempo, essa guerra religiosa, né, que a gente também presencia o tempo inteiro, e religiosa no sentido de instituições religiosas, né? Porque a religião, até o termo vem de um outro lugar, de um outro sentido, né? Mas como que você vê esse processo das instituições religiosas nessa busca dos direitos humanos? Será que isso faz efeito? Traz alguma coisa realmente? Rapaz, eu vejo que são grupos, né? Não é a instituição. As instituições não estão preocupadas com isso. São grupos dentro das instituições que vão trabalhar pelos direitos humanos. Pessoas de boa fé tem em qualquer lugar, né? Então, você tem religiosos que são sinceros, que têm boa vontade, aí eles criam o CIMI, por exemplo, Conselho Indigenista Missionário. Eles criam a Pastoral da Terra,
que passa a ser organismos de uma instituição que discrimina esses organismos, inclusive, a parte conservadora. Entendeu? Ali você tem um universo. A instituição em si, para mim, parece controle de massa. Entendeu? Até a formação da Igreja Católica, na decadência do Império Romano, o Império estava sem grana e os cristãos tinham que ser perseguidos porque eles estavam fora da lei e gastava muito com segurança pública para prender cristão e não parava de surgir mais cristão e mais cristão. Aí o Constantino chamou o patriarca da Igreja de Roma, porque a igreja não tinha papa. Tinha vários patriarcas regionais, era o mais velho. O mais velho de cada região era o patriarca da sua cidade. Aí o cara chamou o patriarca da Igreja Romana, que era a maior de todas, né? Estava na sede do Império, e compôs com ele: olha, você assume a chefia, institucionaliza a igreja, e eu paro de perseguir a igreja. E aí dessa reunião saiu o primeiro Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana, e o primeiro imperador romano cristão, que foi cristianizar a Europa. Entendeu? Que depois decorreu de vir cristianizar. Aí o cristianismo virou pretexto, velho, para saque, para guerra de saque. Né? O cristianismo foi o pretexto para eles virem aqui saquear o território latino-americano, escravizar os nativos, dominar para eles, registrar em cartório, tomar posse do território que não era deles. Você vê, os chineses estiveram aqui no ano de 600 a.C., num navio imenso. Essa história é escrita lá na China. O imperador mandou o navio passou 6 anos viajando pelo... Deu uma travada, Edu. Tá me ouvindo? Deu uma travada no seu áudio e na sua imagem. Deu uma quedinha aí. Voltou. Você voltou. Censuraram a ideia do Império Romano. Stream e arte, né? Já tá... Pois é. Então, eu acho que as pessoas veem do jeito que elas querem, mano. O olhar é muito importante na receptividade. Você vê o que te convém, muitas vezes, entendeu? Aí você vê os seguidores de um cara que foi preso pelo Estado, torturado pelas forças de segurança, morto, crucificado. Os seguidores dele elegerem um cara que faz apologia à tortura, à truculência, né? À intolerância, e são os seguidores do torturado, que abraçava as prostitutas, que se dava com os mendigos, que se voltava contra o Estado, contra as instituições, desqualificava, que era tudo hipocrisia, sepulcro caiado. O que se transformou a doutrina dele? Né? Parece um disparate, mas não, é um jogo de interesse. Né? Quando apareceu o protestantismo, a minha impressão, você é historiador, deve saber mais do que eu, é que foi uma forma de legitimar o lucro. Que a igreja, apesar de lucrar pra caramba, ela tinha, em tese, a condenação da usura. Você não podia ter lucro. Então, o protestantismo surgiu para legitimar o lucro. E aí, hoje, o Deus deles premia você dando dinheiro. Se ele enche seu rabo de dinheiro porque ele gosta de você. Se ele te bota na miséria, é porque ele não gosta de você. O disparate é assim, primitivo, infantil. E uma coisa que eu reparo, velho, é que a pessoa que ganha dinheiro, vamos dizer, eu vi vários exemplos disso na vida. Do cara não ter dinheiro e, de repente, ele começa a ter e aí alcança um patamar de grana elevado. A qualidade de vida dele cai. Ele perde a confiança na sinceridade. Ele se cerca de interesseiros. Os amigos sinceros se afastam porque os interesseiros eles tomam conta do ambiente. Você já não confia mais em ninguém. Você não sabe se as pessoas gostam de você ou do seu dinheiro. Você casa e desconfia da sua mulher. É aquela coisa, aquela burrice, aquela estupidez de você arrumar um carro bonito, uma roupa pecada, arrumar um dinheiro para ganhar uma mulher, para arrumar um relacionamento. A pessoa vai se relacionar com as suas coisas, não com você. A segurança que eu tive nas minhas relações é que eu nunca tive nada de material para oferecer. Então, se a figura ficava comigo, é porque ela gostava de mim. Eu não tinha nada que interessasse materialmente. Isso é uma segurança que quem não tem grana tem. E é uma insegurança permanente para quem tem dinheiro demais.
E não só o dinheiro, outros interesses. As pessoas... é muito claro isso, né? Sempre tem um tipo de interesse, ou na, como músico mesmo, o cara vai para uma projeção, né? Sempre tem um interesse em alguma coisa, de alguma coisa. Edu, pode falar, pode falar. Qualquer coisa que você tenha a mais do que a média é um risco para o seu ego. Qualquer coisa que você tenha a mais do que a média. Porque quando você sente superioridade, você cega a sua visão para muita coisa importante. Você fica mimado, você fica exigente, você fica intolerante, você se aborrece com muito mais facilidade. E você deixa de enxergar a sinceridade, porque você vê muito olhar de interesse. E aí você já não distingue mais quem é sincero e quem não é. Esse é um inferno viver assim, velho. Você não pode confiar em ninguém. Você tem que ter medo de qualquer hora alguém te dar uma rasteira. É um inferno viver assim, velho. E, no entanto, é colocado como objetivo de vida. Sabe? Velho, eu não sei como é que as pessoas não pensam nisso. A vida acaba. Uma das pesquisas que eu fazia quando eu mangueava qual o contrário de morte? Numa mesa que tinha receptividade para as frases e tal, uma mesa que tinha gente reflexiva, né? Eu aproveitava quando tinha terminado vendido ou não vendido, eu ia embora. Vou fazer uma pergunta aqui, moçada. Qual o contrário de morte? Negar é vida. Não, cara. Morte é a porta da saída. Qual é a porta da entrada? É o nascimento. Vida é o espaço que você tem, desde a hora que você entra até a hora que você sai. O que você veio fazer aqui? Juntar patrimônio? Patrimônio não passa pela porta de saída. Esse não pode ser o objetivo da vida. O que você veio buscar? E o que você vai levar? Só pode ser abstrato. Não pode ser concreto. O concreto é o veículo de existência. A gente precisa exercer a alma no concreto que a gente está. É na existência física, no dia a dia, no cotidiano, que a gente exerce a espiritualidade da gente. Sacou? Construindo os seus valores ou assumindo os valores impostos, determinando o seu comportamento ou admitindo um comportamento imposto, cobrado. Vai daí a sua realização ou sua frustração. Você vê que no meio de uma pandemia, a gente está vivendo essa pandemia aí, botou todo mundo com um confinamento, né, por um determinado tempo, óbvio, tem uma exceçãozinha assim para as eleições, depois volta todo mundo para confinar de novo. Mas a gente viu, eu estava há poucos dias atrás conversando com amigos artistas também, e colocava assim, pô, todo mundo no mesmo barco agora, né? A pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem uma projeção, ela não pode fazer show, ela não pode ser para trabalhar, a gente está confinado, tá, é um vírus que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e quando todo mundo viu, todo mundo ali no mesmo barco. Pô, então, ou seja, o dinheiro que você tem não vai resolver a tua história agora, pode ser que tu se segure um tempo, mas o dinheiro acaba, né? E o outro, então vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu fazia mais shows, agora estamos igual, ninguém está fazendo show nenhum. O outro fazia mais apresentações, então estamos iguais, né? Então, isso e também estimulou esse processo de pandemia as novas ferramentas de interação social, o que eu acho uma situação bem interessante. Inclusive, a gente já está há um tempo aqui tentando, eu estava lendo as nossas mensagens lá, eu tentando te trazer aqui a Santos, né? E as agendas não casavam, né? E agora a gente está podendo fazer esse papo aqui. Então, assim, essas ferramentas de interações sociais, de interação social, como que você vê isso, Edu, essas novas ferramentas que já estavam aí, né? Inclusive, muitas pessoas usaram já muito bem essas ferramentas. E hoje elas se intensificam. Como que você enxerga isso? É mais uma ferramenta, a ferramenta da modernidade. Na verdade, ela é muito mais usada pelo sistema para controle de massa, né? Para controle de informações, de mentalidade. Agora, o uso alternativo, que é o uso de exceção, é o que a gente está fazendo. Você tem muito mais alcance. Esse período está sendo um período de muita mutação, velho. Isso de ficar confinado em casa, isso é para quem pode, né? Mas está obrigando as pessoas a refletirem. E mesmo as pessoas que têm que ir para a rua. Tempos atrás, eu não tinha a visibilidade que eu tenho hoje.
com essa visibilidade, eu estou vendendo pela internet. Eu faço rifa, dá para arrumar o meu dinheiro, dá para arrumar o meu qualquer, eu não preciso de muita coisa mesmo, meu gasto é pequeno. Mas se eu tivesse na situação que eu estava antes daquele primeiro vídeo lá, eu estava expondo na rua. Por quê? Porque eu vivo em risco, velho. Já teve tanque de guerra aqui na minha porta. Tem bala de fuzil no meu muro. Sabe? Tem riscos iminentes, reais, cotidianos. O risco de um vírus é mais um. Quantos morreram no Rio de Janeiro, mano? 6.000. O que é 6.000 pessoas? Eu tenho vários amigos que falam, Edu, isso aí é conversa fiada, eu vou ficar em casa passando fome. E vai todo mundo para a rua. Eu sei do vírus, eu tomo meus cuidados, mas eu não vivo paranoico, não. Sabe, de noite, tardão da noite, eu vou lá no bar da esquina. E se passar um bebum, um conhecido, e me estender a mão para apertar, eu não vou fazer desfeita. Eu vou apertar a mão dele. E risco a gente corre enquanto está vivo, mano. Isso eu percebi lá com 19 anos. Com 19 anos, você já viu fazer a comparação da gaiola? O que me diziam era mais ou menos o papo do passarinho naquela gaiolona grande. Olha, se você fica aqui dentro, você está protegido, com essas grades, não tem gato que te pegue, não tem gavião, não tem predador, vai ter aguinha limpinha, trocada aí, vai ter alpiste da melhor qualidade, vai ter fruta colocada na grade, banana, você vai comer do bom e do melhor, você vai ter veterinário para tratar da sua saúde. Só tem uma coisa, você não pode voar, você não pode sair da gaiola. Sacou? E eu nasci para voar, mano. Eu queria voar. Eu não aceitava não voar. Aí você está numa bifurcação. Você quer segurança? Abre mão da liberdade. Você quer liberdade? Abre mão da segurança. Qual é a sua opção? Eu optei abrir mão da segurança. Eu vivi seguro demais até os 19 anos de idade. Com um pequeno período de risco dentro do Exército, que foi um treinamento pesado que me preparou, inclusive, para pegar a estrada anos depois. Eu tinha couro duro, tinha valentia, conseguia sobreviver no mato por causa do Exército. Entendeu? Aí eu vou para o risco. Por quê? Porque eu tinha certeza de que minha vida seria medíocre. Eu já sentia mediocridade na minha vida. Eu já sentia ausência de sentido. Qual era o sentido da minha vida? Garantir o meu conforto, o meu bem-estar, o meu dinheiro, o meu patrimônio. Eu dizia, isso é muito pouco para querer da vida. É muito pouco. Eu quero muito mais, eu não sei nem o que é. Mas isso aí não é. Não pode ser só isso. Então eu vou viver num gueto de privilegiados, me utilizando de pessoas roubadas nos seus direitos, que vão ser meus serviçais, e isso vai me bastar na vida. Não é possível. A vida tem alguma coisa maior. Eu não sei nem o que é, mas eu vou atrás. E abri minhas asas, velho. E atrás de mim passaram o cadeado. Não volta mais. E para mim, eu tinha convicção, velho, que eu não chegava nos 30 anos. Porque eu vi muita barbaridade desde os 19. Vi morte do meu lado, vi a bala pegar no outro. Eu estava do lado, o cara cair morto e eu pular um muro. Várias vezes, em briga, eu vi o cara ser a garrafa cortar pescoço, sangue espirrando. Eu falei, qualquer hora vai ser eu. Eu estou num lugar do mundo onde não tem proteção. Ali as instituições são inimigas, velho. A polícia é inimiga, a saúde é inimiga, a escola é inimiga, ali tudo é inimigo, velho. Tudo. Então, eu tinha convicção de que não passava dos 30, velho. E para mim estava bom. Eu não vou passar dos 30 anos, mas vou ver como eu quero, como eu gosto. Para mim tá bom. Melhor morrer com 30 anos do que envelhecer daquele jeito lá. Eu já relatei várias vezes um milionário que conversou comigo, que me fez sair da universidade, que ele falou que o mundo via ele como um empresário bem-sucedido, um vitorioso. Ele se sentia um fracassado. Estava diante da morte, muito velho, e que todos os valores que ele correu atrás na vida inteira pareciam, naquela hora, para ele, falsos. Que a sensação que ele tinha é que mentiram para ele no começo da vida. Ele passou a vida inteira correndo atrás dessa mentira, conseguiu o patrimônio invejável, ele é conceituado socialmente, né? Socialmente, porque era um milionário, e, no entanto, lá no fundo, ele se sentiu um fracassado. Ele falou essas palavras, eu aqui dentro me sinto um fracassado. Tudo que eu queria na minha vida agora era afeto. Eu nunca pensei que eu fosse querer afeto. Eu nunca pensei que eu fosse morrer. As pessoas olham para a morte como se ela fosse uma desgraça. A morte não é nenhuma desgraça, velho. A morte é a consequência de ter nascido.
tudo que nasce morre. É lei. Não é tragédia, não é desgraça, não é castigo divino. É a conclusão do curso. Você entrou, nasceu, viveu e morre. Poucos chegam na hora da morte com satisfação em relação à vida que viveu. E quando eu saí de perto daquele velhinho, eu saí com essa convicção. Eu não vou chegar na idade desse cara nessa situação. Eu morro antes, mas eu não vou chegar na velhice arrependido da minha vida. E aí passou os 30, passou os 40, passou os 50, eu vou fazer 60 anos, velho. Vou fazer minha primeira festa de aniversário. Nunca fiz uma festa de aniversário. 60 anos, velho. Dobrou a meta. Aí eu percebi. E com certeza o Brasil inteiro cantando parabéns para você, né? Porque hoje tem gente em tudo que é lugar onde eu falo, Eduardo Marinho, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é. Todo mundo sabe, acompanha seus pensamentos e acho isso demais. Cara, uma coisa que eu nunca imaginei. Nunca teve na minha pretensão. Nunca teve no meu objetivo. Música. E os filmes, a transição agora, né? O último filme, o Observar Absorver, as músicas, que eu sei que você tem algumas parcerias aí musicais também, né? Tem, no Transição tem música minha. Como que se deu isso? Como que começou isso aí, dessas parcerias com a música, com o cinema? Como que chegou isso para você? Os seus pensamentos ali, né? Com os seus pensamentos ali. Sim. O primeiro filme, velho, o cara, ele achou que realmente eu tinha visibilidade suficiente e dava um bom documentário. Ele tinha feito um média, tinha feito um curta comigo, uma entrevista comigo. Ele que botou o nome Filósofo de Rua, né? Ele que botou esse título. Depois ele fez um média-metragem. Na verdade, ele estava querendo seguir a carreira de cineasta. Fez um média, levou para não sei, um campeonato, concurso, lá na Polônia, e ganhou a menção honrosa. E aí veio para o Brasil, voltou para casa pensando em fazer o primeiro longa. E aí foi lá nos vídeos todos que ele tinha feito, ele fez um monte de vídeos, procurou o que tinha mais visibilidade e era o que estava comigo. E aí ele me ligou. Dizendo, estou querendo fazer um documentário e tal. Não falou na visibilidade, não. Falou que achava que eu era um tema interessante. E aí fez o filme. Inclusive, a gente combinou de um jeito, ele fez de outro. Coisa de cineasta mesmo. E ele entrou na Kombi, eu falei com ele, tudo bem, eu vou fazer uma viagem em outubro, você entra na Kombi, vai comigo, vão ser uns 2 meses de viagem. Agora, semana que vem eu vou a São Paulo, você vai comigo para ver como é que é. Ele fez o filme nessa viagem. Entendeu? Porque eu achei que ia ser uma viagem experimental, para ele ver como é que é viajar comigo. Ele foi e ficou apavorado, velho. Ele é um cara que está acostumado com conforto, mora na casa dos pais, levanta, a cama dele é arrumada, sozinha, o café está pronto, entendeu? E na Kombi não, velho. Na Kombi eu viajo 25 horas, eu paro 2 horas para dormir, durmo num posto, sentado, acordo, tomo um café, já sigo viagem, dormimos em frente ao Trianon, lá em São Paulo, tem que esperar das 7 horas para abrir o banheiro, para poder entrar e usar o banheiro público, entendeu? Fazer xixi na garrafa PET, porque as câmeras de São Paulo trazem a polícia se você fazer xixi na rua. E ele, parece que ele não gostou muito. Então ele pegou todo esse material que ele fez nessa viagem e fez o filme todo. Em julho ele lançou. E eu falei, meu irmão, você não ia fazer o filme com a viagem de outubro? Ele, não, mas eu tenho material suficiente. Então tá feito. E aí, a gente não continuou, né? Ele tá com a vida dele, eu não vi mais, a gente não se encontrou mais. O filme tá aí, é um bom filme. Serve, causa reflexão. Depois apareceu o Harry, que já não tinha pretensão de cineasta. O Harry apareceu nas manifestações de 2013. Ele queria mostrar a realidade que não é mostrada. Ele queria quebrar banco, ele queria filmar a polícia batendo, ele queria... E realmente, ele apareceu bastante nesse sentido. Mas aí ele entrou vamos dizer assim, na esquerda Zona Sul do Rio de Janeiro. E ele, como representante da Zona Norte, ele era tolerado até certo ponto. Quando ele começou a brilhar, a se destacar, aí começou a haver má vontade com ele. Aí, de última, houve umas denúncias que ele foi espancador de mulher e tal. Aí a esquerda toda expulsou ele. Eu falei, meu irmão, dá graças a Deus. Sacou? Eu conheço o cara, eu sei que as denúncias foram mentirosas, mas que eu acho que foi bom para ele. Porque ele já estava com um tamanho muito grande. Ele parou para refletir. Aquilo foi muito doloroso para ele. Para ele, a imagem é muito mais importante, pelo menos era.
muito mais importante do que para mim. Então, ele cair na imagem, todo mundo ficar pensando que ele era o que não era. E não ter, nessa situação, velho, você não tem argumento. Teve amigas do Harry que conhecem ele, que ligaram para ele chorando, dizendo que não iam mais participar, que tentaram defender e quase apanharam. Todo mundo foi para cima, odiando. Falei assim, não, ele não é assim, cara, eu não acredito nisso. Ah, você tá passando pano, pá. Cara, tem umas feministas, velho, que são altamente masculinas, usam agressividade em alto grau. Entendeu? A agressividade é uma característica masculina. Yang. Talvez algumas feministas, para se imporem a um mundo altamente machista, onde até a divindade é masculina, aí elas desenvolvem elementos masculinos para se impor. Eu acho um equívoco isso. Você pode ser firme sem ser bruto. Entendeu? Você pode ser convicto sem ser obstinado. É preciso manter o senso de justiça. E não ser pelo fígado. Então, quando eu cruzo essas figuras, eu nem digo nada, velho. Eu deixo a ideia. As pessoas que eu mais amava formaram imagem a meu respeito horríveis, dolorosas. O traidor da família, o desprezador de tudo, o cara ofensivo. As pessoas que eu mais amava eram os meus pais, minhas irmãs, meus parentes. Todo mundo me olhando como se eu fosse mal, como se eu fosse mal intencionado, como se eu fosse mau caráter, como se eu fosse um traidor. Mas eu tive que superar, velho, porque era a minha vida e eu não abria mão. Entendeu? Eu falava, foi uma escolha. Para mim não tinha escolha. Eu não tinha escolha, velho. Não dava para seguir o caminho convencional. Ponto final. Não tinha como. Entendeu? Então, eu segui. E lamentei aquela visão a meu respeito, mas assimilei e respeitei. Hoje, qualquer ideia que se lançar a meu respeito, eu estou vacinado. O primeiro cobrador que eu tenho é a minha consciência. O primeiro examinador de tudo que eu faço, analisador, avaliador de tudo que eu faço, é a minha consciência. Se eu estou bem com a minha consciência, mano, foda-se o mundo. Entendeu? O mundo, ele me cobrou que eu violasse minha consciência para me respeitar. Eu perdi o respeito pela sociedade, pelos valores, pelos conceitos. Então, também abri mão do respeito da sociedade comigo. Então, de vez em quando alguém vem dizer que eu sou mal intencionado, que tem vídeo aí falando mal de mim, velho, para ter visibilidade negativa, é mole? Que fala que tudo que eu faço é calculado. Cada gesto, cada detalhe do cenário onde eu estou fazendo vídeo. Pô, eu queria ter metade dessa organização. Os caras supõem. E eu acho graça, mano. Isso não me dá raiva, não. É mediocridade. São pessoas que mentem para ter visibilidade. É uma proposta social. Você abre mão da sua honestidade para ter valor social. Você abre mão da sua sinceridade, da sua dignidade, da sua consciência para ter valor social. Esse valor social não me interessa, mano. Eu não quero ter esse valor social. Não me importa a visão que o mundo tem sobre mim. Me importa a visão que eu tenho sobre mim. Porque por eu não ter religião nenhuma, eu desenvolvi minha espiritualidade à parte. Entendeu? E eu sinto muito claramente que a gente não começa quando nasce, não termina quando morre. Agora, não permito que a minha razão se meta a explicar essas coisas. Eu não tenho condição de entender e nem de explicar, e não acredito que ninguém tenha. Mas eu uso o meu sentimento e a minha intuição, não a minha razão. E o meu sentimento me diz que se eu estiver bem com a minha consciência, se eu tiver a consciência atenta, se eu dou valor à minha consciência, se eu desenvolvo, se eu me dou o trabalho de desenvolver a minha consciência, e a minha consciência está de acordo com o que eu faço, eu estou bem com a espiritualidade. Entendeu? Edu, aqui a gente está chegando aqui quase 50 minutos, eu quero aqui, antes de tudo, as nossas conclusões aqui, ficaria aqui horas e horas conversando, porque, assim, realmente é inspirador, né? É inspirador, é o despir do ego, é o jogar fora ego e qualquer orgulho, qualquer tipo de... E parabenizar você por todo o trabalho, porque todos os seus pensamentos eles geraram trabalhos, né? E eu chamo de trabalho, estou falando com amor, né? De conversar, de bater papo, de fazer palestra, de vender os seus produtos maravilhosos.
Então, eu quero agradecer muito por você ter cedido o seu tempo aqui para estar com a gente, batendo esse papo aqui na Sacada Cultural. Eu espero que quando passar a pandemia a gente possa estar junto trazer você aqui em Santos, a gente poder falar com as pessoas daqui, levar você para conversar com essas pessoas. Tem universidades, tem grupos, movimento de juventude, organizado e não organizado, sim, difere, pessoas, né? São pessoas, acima de tudo, antes de tudo. E dizer aí, te agradecer, né? Muito obrigado mesmo, e falar onde que as pessoas, quem quer comprar os seus produtos, como que a gente pode fazer. Tem um... Ô, velho, olha, para mim é sempre um prazer tratar com exceções à regra, entendeu? Tem exceções trabalhando no meio da consciência humana, em tudo que é lugar. E são exceções. Eu duvido que você não tenha tido problema com direção de escola. Fala tu, não é? Então se você está trocando ideia comigo, velho, você está abrindo espaço para a ideia chegar num coletivo aí em Santos. Eu já tive aí em Santos, no Monte Serra, fiz uma palestra lá em cima, né? Tive aí com o Santo, também fiz uma palestra numa escola periférica, longe pra caramba ao sul de Santos, né? Expus aí no Gonzaga, o cara conseguiu até uma licença especial para eu botar meu material na calçada. E é sempre um prazer, mano. Eu estar falando contigo é um privilégio, porque você está levando para pessoas que também tendem a ser exceções à regra. Porque os convencionais, eles não param para te escutar. Eles classificam você de louco e vão cuidar da vida deles, vão procurar convencionais. Então você está em contato com terras férteis, mentes férteis, pessoas que são diferentes do convencional, que buscam nas exceções suas referências. Então aí em Santos tu é uma referência para um monte de cabeças de exceção que daqui a pouco estão na maturidade se exercendo na vida e construindo a sociedade. É essa construção que me interessa fazer. Sabe? É mostrar para as pessoas que se sentem erradas ao olhar para a sociedade, que elas não estão erradas, não. Que é isso mesmo que elas estão vendo. Uma sensação forte que eu tenho, quando eu estou falando com plateia, assim, que a plateia está na minha frente, aquelas pessoas presentes, os olhares é de quem sabe o que está ouvindo. As pessoas parecem que veem a realidade, por trás da realidade mostrada, e não acreditam no que estão vendo. Não, não é possível. Não é possível que é isso mesmo que eu estou vendo. Eu tenho alguma coisa errada. Eu estou vendo errado. E eu chego e falo, não, é isso mesmo. Tá certo. Tudo é falcatrua. Tudo é mentira. Isso eu já dizia com 19 anos. A sociedade é mentira, da cúpula à base. Toda mentira. Os mais fortes são os mais fracos. Os mais fracos são os mais fortes. São quem sustenta tudo, quem constrói tudo. Vencer na vida é um inferno. Ter dinheiro mais do que se precisa é viver no inferno. É perder contato espiritual com o mundo. Excesso parece que embriaga, entorpece, e a gente não consegue enxergar a realidade. Ao contrário, você começa a enxergar a realidade como ela te convém. E desde pequenos eu falo com meus filhos, se você quer analisar qualquer assunto, se você quer entender qualquer coisa, você tira a sua vontade do caminho e se prepara para encontrar o que você não vai gostar. Porque se você entrar em qualquer análise com a sua vontade, você vai chegar à conclusão mais conveniente, não à conclusão verdadeira. Você vai à verdade que te convém. E isso não é a verdade. Isso você vê no meio dos endinheirados. Eles veem o mundo todo deformado para não se sentirem usufrutuários da injustiça, que é o que na verdade são. Sem querer aqui pagar de juiz, eu não estou julgando ninguém, não. Quando eu olho para os milionários, eu sei muito bem a precariedade espiritual da vida dele, eu não tenho inveja, entendeu? E não julgo os caras, eles pagam o preço de serem o que são. Eles sofrem as consequências, o medo que eles têm da vida. A gente vê quando um milionário fica pobre por um azar da sorte, frequentemente ele se mata, porque ele não sabe o que fazer, mano. Ele não é ele é as coisas dele, entendeu? Eu nunca senti tanta liberdade quanto na época em que tudo que eu tinha, velho, tudo que eu tinha, cabia na minha mochila frouxa. Minha mochila era frouxa, eu balançava assim, era pouca coisa que tinha dentro. E tudo que eu tinha era eu. Eu nunca senti tanta liberdade. Eu nunca senti tanta satisfação.
Eu podia arrumar um papelão e dormir em cima. Eu aprendi que papelão é confortável para dormir. Quando a gente está bem com a consciência, velho, as dificuldades materiais são irrelevantes. A não ser em caso de doença, em caso de dor, né? Mas assim, carência, que isso, cara? Eu já comi comida do lixo e não me senti diminuído, não. Para mim era uma experiência rica que eu estava fazendo. Selecionando o podre, junto com todo mundo, com um monte de mendigo, aprendendo, observando os caras, vendo que eles podem comer muito pior do que eu, que já tem o organismo preparado. Eu vi um coroa uma vez, velho, em Recife, no fundo do supermercado, eu catando as frutas, né? E o cara achou um saco de salsicha, podre, preta, com tapuru, sabe tapuru, aquele bichinho branco, aqueles vermezinhos? Ele batia na lata assim, velho, metia a mão e metia na boca. Ele tinha uma barba branca, era um velho. O meu primeiro impulso, velho, era pular nele, tirar aquilo da mão dele e falar: você vai morrer, cara, você não pode comer isso. O primeiro impulso, mas eu já tinha alguns anos na estrada, né? Já conhecia os códigos e não faria isso. Eu fiquei apavorado, o cara tá comendo um troço podre, velho. E fiquei na minha. No dia seguinte eu encontrei o velho. Ele não estava do mesmo jeito. A pele da mesma cor. Ele digeriu aquela salsicha podre e não passou mal. É um outro mundo que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. Onde eu vi uma solidariedade tão bonita e tão espontânea, velho. Ali ninguém ensinou, não. Ali as pessoas aprendem sozinhas. E tem muito mais solidariedade. Ninguém quer mais do que precisa. O cara divide o último pão, sem ter outro. E põe na mão e se ofende se você não aceitar. Ali eu me senti no meio da melhor parte da humanidade. E já comecei a olhar para o Estado com raiva. Essas pessoas tinham o direito de acessar a mesma vida que eu tive, de comer a comida que eu comi, de estudar nas escolas que eu estudei. Essas pessoas têm o direito constitucional. E aí, a partir de então, velho, eu passei a ver a sociedade como uma organização criminosa. Eu acho que a maior organização criminosa que tem em território nacional é o Estado, a serviço de banqueiros, de mega empresas, de mineradoras. Está lá trucidando os povos originários, os ribeirinhos. Está apoiando o latifúndio que envenena as águas, que mata os bichos, que esteriliza a terra. O Estado é uma organização criminosa e a gente tem que existir com ele. Entendeu? Eu não vou entrar em crise por isso. Eu vou deixar os valores convencionais de lado. Eles não me dizem mais nada. Eu vou viver conforme minha consciência me mandar. E os valores que a sociedade me impõe, para mim, não vale nada. É tudo mentira. É tudo falsidade. Enquanto há miseráveis, enquanto há gente como lixo, o Estado é criminoso. E não conta com a minha anuência para nada. Eu não concordo com os valores da sociedade. Essa história de vencer na vida, de ter patrimônio. Patrimônio é muito bom, velho, quando a gente dá uso coletivo. Entendeu? Para você usufruir sozinho, egoisticamente, eu acho que é uma pequeneza de alma muito grande. É você ser muito pequeno, se sentindo muito grande. Porque você tem a forma que a sociedade estimula, mas o conteúdo você tem que esconder. Você tem que ter uma dose de perversidade. Uma coisa que eu percebi nas pessoas que têm empregados, o cara que limpa a piscina, o jardineiro, o motorista, babá, cozinheira, faxineira, essas pessoas precisam criar uma defesa de consciência para não se sentirem injustas. Ninguém gosta de ser injusto. Então, essas pessoas, para usufruir dos seus privilégios, naturalizam esses privilégios. Eles têm que sentir uma superioridade pessoal sobre aquelas pessoas que eles exploram, para poder acreditar que eles não exploram, eles ajudam, eles estão dando emprego. Eles não vão levar em conta que aquelas pessoas tinham direito constitucional de acessar instrução, informação, uma formação profissional. Era direito que o Estado não cumpriu. São pessoas vítimas de crime social. Mas essas pessoas não conseguem pensar assim. Porque se eu, magnata, me sentir humanamente igual ao meu funcionário de linha, ao meu faxineiro, eu vou me sentir injusto de pagar a ele um dinheiro que eu jamais aceitaria. Eu, como não quero me sentir injusto, eu vou me colocar como o cara que auxilia, o cara que dá o emprego, não o cara que precisa do serviço. Entendeu? É um mecanismo inconsciente de defesa da própria dignidade, vamos dizer assim. Só que aí é uma dignidade falha, falsa, mentirosa. Porque, na verdade, você está usufruindo de injustiça. Sabe? Não dá para você falar isso claramente para um privilegiado, velho, porque ele vai reagir violentamente.
ele vai se sentir acusado, julgado e condenado. Quando o que eu estou fazendo não é julgando, o que eu estou fazendo é analisando. Eu estou percebendo que é uma injustiça que acontece com a maioria das pessoas, com a intenção de tornar essas pessoas baratas, escravizáveis, exploráveis, enganáveis, conduzíveis com a mídia e a sua psicologia do inconsciente, a votar até no próprio inimigo. Foi ótimo estar com você aqui, foi ótimo a gente bater esse papo, como eu te disse, inspirador, e aquilo, as pessoas estão dispostas, né, que estão abertas para ouvir, para falar, para botar as ideias, não tem um preconceito, não tem restrição, e a gente fala mesmo o que a gente está pensando e vai construindo o nosso pensamento nessas experiências. São essas experiências que são ricas, né, cara? A diversidade, a gente escutar, a gente conversar, isso que faz com que cada ser humano construa a sua maior riqueza. Então, quando você coloca, eu quero levar da vida o que a vida puder me dar, eu complemento, eu quero levar um pouco de tudo, né, que eu venho aprendendo, um pouco de Eduardo Marinho, um pouco de Danilo, um pouco de todo mundo, cara. De tudo, de tudo. É isso que constrói. E ao mesmo tempo que a gente vai levar, mano, a gente também vai deixar. O que a gente faz aqui vai ficar aqui. Sacou? É uma troca. A gente vem compor com o mundo e se compor com o mundo. É a passagem, mano. Meu irmão, um prazer falar com você, cara. Valeu, parceiro. Te agradeço. Grande abraço, velho. Até a próxima. Valeu.